Salve, salve, amigos da pirataria. É um grande orgulho poder estar aqui e contar para vocês. Marcela, boa noite. Seja bem-vinda. Poder compartilhar com vocês essas histórias incríveis que envolvem o Pirata Zulmiro. O livro A Verdadeira Ilha do Tesouro. E daí, com isso, comentar com todos vocês, pessoal, que contar os detalhes, né? Eu vou mostrar para vocês, ao longo de todas essas lives que nós vamos produzir, que eu vou começar a passar agora uma vez por semana, contar os detalhes, as menores histórias que envolvem o livro. O livro, né? A Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro. Até a gente vai fazer agora uma coisa muito legal, pessoal. Nós vamos fazer uma promoção e vamos sortear um livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro. Essa aqui já é a segunda edição, revista e ampliada, onde a gente traz os novos documentos descobertos, a certidão de óbito do Pirata Zulmiro na Igreja Católica, a certidão de óbito do Pirata Zulmiro na colônia argelina, que fala que ele teve os filhos, a certidão de óbito do cidadão inglês, do Edward, que conheceu o Pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1879. E daí nós vamos trazer para vocês e nós vamos sortear. E para você participar desse sorteio, você tem que, a gente está fazendo essa promoção lá no Instagram. Então você tem que deixa eu pegar aqui só um instantinho, baixar o som só um pouquinho. Aí, aqui, agora voltando, pessoal. Para participar do sorteio do livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, você tem que... Deixa eu pegar só uma coisinha aqui, pessoal, ver que estão escutando bem, abaixando o som um pouquinho mais. Aí, acho que agora vocês estão escutando normal, eu acho. Nós estamos, até eu quero agradecer ao nosso amigo João Roberto Azambuja, o João que está fazendo essa parceria conosco, essa transmissão, para vocês poderem ver essa arte, toda essa animação que vocês viram no começo do vídeo. Isso é bem interessante, pessoal? Isso daí é tudo a obra do João, salve, grande Rodrigo! Seja bem-vindo. O Rodrigo ontem mandou uma mensagem falando, que ele tinha acabado de ler o livro e gostou muito dessa história do Pirata Zulmiro. Isso é muito legal, pessoal. Eu recebo assim, eu fico muito feliz, porque eu recebo muitos contatos de pessoas falando que leram o livro e que gostaram demais da história. Até foi muito legal, o Rodrigo falou ontem que essa história aqui é digna de um filme, de uma série. E realmente, eu quando escrevi o livro do Pirata Zulmiro, eu tive em mente escrever um roteiro, pensando mesmo como se eu escrevesse um roteiro de cinema, que a pessoa lesse em forma de filme, por causa que todo mundo gosta de uma história de piratas e tesouros. É uma coisa assim, Piratas e Tesouros, ela começa a fantasia na nossa infância. E daí ela passa adiante, ela avança até as pessoas mais velhas. Então, desde os pequenos até os mais velhos, eles mexem com essa coisa de pirata e tesouro. Ela mexe com essa fantasia nossa interior de ir em busca de um tesouro. Todo mundo tem um pouco esse lado até pirata dentro de si, de contravenção. Então é muito legal isso daí, pessoal. E é muito legal eu recebendo esses vários feedbacks das pessoas. Mas eu quero voltar para aquela, a Lenice, até a mãe do Rodrigo, a Lenice, seja bem-vinda, querida Lenice. Uma gostou muito e conheceu a história do Pirata Zulmiro no canal Caça Fantasmas, naquela entrevista que eu dei para a Rosa e para o João, muito legal o canal deles. A Lenice comprou um livro do Pirata, depois até o filho dela, o Rodrigo, leu o livro, entrou em contato comigo ontem, falou que gostou demais da obra do livro. Isso é muito legal. Então, pessoal, o que acontece? A história, o sorteio que nós vamos fazer para vocês que estão nos assistindo, quem quiser, o livro, agora é a segunda edição, a gente vai fazer assim, você tem que entrar no Instagram, tem o nosso perfil do Instagram, que é o @PirataZulmiro. Você tem que curtir o perfil @PirataZulmiro, nós vamos soltar agora depois da live, eu vou botar lá a promoção, mais o Bruno chegando, seja bem-vindo, Bruno, grande pirata. Você entra no Instagram, curte a página do Pirata Zulmiro, tá lá, é @PirataZulmiro, compre a página, curte, e daí você, no comentário, você tagueia 3 pessoas para comprar ali, e daí você já está concorrendo ao livro do Pirata Zulmiro, que nós vamos enviar para qualquer lugar do Brasil, com uma dedicatória para quem ganhar, nós vamos enviar o livro do Pirata Zulmiro. Então lembre-se, depois aqui da transmissão eu vou botar lá, vou subir a promoção,
Ó, a querida Vanessa, seja bem-vinda, querida. Ó, boa noite. Nós vamos fazer essa promoção para sortear um exemplar do livro do Pirata Zumiro autografado. É a nova edição. É a edição que, na verdade, nas livrarias Curitiba esgotou agora. Eles estavam com a primeira edição, nós estamos agora com a segunda edição. E, para vocês terem ideia, o livro está tão, a série é tão grande que nós agora mandamos imprimir a terceira edição do livro. Então, muito legal. Entrar no perfil do Pirata Zumiro no Instagram, curtir o perfil, vai estar o link lá, a foto do livro da promoção após essa live, e botar nos comentários 3 pessoas. Mas assim, pessoal, a história do Pirata Zumiro, né? Para quem conhece a história, ela era uma lenda urbana aqui de Curitiba, né? Ó, grande Ari, grande mestre, o nosso caçador de tesouros ali do litoral, seja bem-vindo. E essa história do Pirata Zumiro era uma lenda urbana, era uma das maiores lendas urbanas da cidade. Eu vou fazer só um resumo, né, para quem está chegando pela primeira vez, quem não conhece a história. Era a maior lenda urbana da cidade que um pirata em inglês com esse nome de Zumiro veio se esconder aqui em Curitiba há cerca de 200 anos atrás. E até a lenda era que o pirata havia enterrado um tesouro aqui na cidade de Curitiba. Mas era uma lenda urbana, porque Curitiba, uma cidade que fica distante mais ou menos 130 quilômetros do oceano, como é que um pirata, ainda em inglês, com esse nome bizarro de Zumiro, veio fazer aqui? Tava totalmente aquela cara de lenda urbana. Eu mesmo, quando eu não conhecia, quando eu escutei pela primeira vez a história, eu achava que era uma lenda urbana. Porque eu falava, como um pirata? Ainda mais assim, o Brasil não tem nenhuma tradição. Ó, querida Alessandra, quero muita promoção, então lembre-se, eu vou entrar aqui acabando a live, eu vou entrar lá no perfil do Pirata Zumiro, criar lá a promoção para vocês curtirem a página, taguearem os três amigos nos comentários e nós vamos fazer o sorteio daí. E daí, pessoal, essa história do Pirata Zumiro, começou essa lenda urbana, eu comecei a vasculhar essa história há 15 anos atrás, quando foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, primeiramente eu fiquei sabendo de túneis subterrâneos que tinham no centro histórico de Curitiba, descobri um túnel realmente embaixo do Clube Alemão Concórdia, e depois essa descoberta me levou para descobrir outros túneis numa região mais afastada da cidade, no Bosque Gutierrez, e existia essa lenda do Pirata Zumiro que veio se esconder aqui, né, que veio se esconder nesses túneis subterrâneos e esconder o tesouro. E eu comecei a vasculhar essa história, pessoal, e foram praticamente 15 anos de pesquisa. Pra vocês terem ideia, eu estava vasculhando até nesse período de quarentena, né? Eu peguei todo o meu arquivo de pesquisa e comecei a ler de volta. Claro que é muita coisa que eu coletei, muitos jornais. Eu comecei a ver, pessoal, eu tenho mais de 300 jornais com essa história. E são jornais antigos, para vocês terem ideia. Ontem eu estava lendo, eu estava tendo até uma viagem no tempo. Eu comecei a ler ontem as cartas que foram publicadas em 1896 no Jornal do Brasil, e mostrando que era o inglês, né, o cidadão inglês, o Edward Young Stammer, que conheceu o Pirata Zumiro, foi ele que enviou essas cartas. Né? Tá ali até ali, ó, curta nosso Instagram, @Pirata Zumiro ali que tá a promoção. Curtir o Instagram, nosso Pirata Zumiro, eu vou soltar a capa do livro. No post da capa do livro você tagueia 3 comentários e vai estar concorrendo a um exemplar nosso que nós mandamos para vocês com dedicatória, né? Olha só, o Bruno fica falando, já fui a Trindade e ficava com a história do tesouro na cabeça. Fui várias vezes à Praia do Príncipe. E uma delas passei pelo desabamento no Pico do Vigia. Olha só, Bruno, você já foi para a Ilha da Trindade e você passou ali bem no lugar onde foi desabado o Tesouro de Lima. Que inclusive, Bruno, pô, fantástico. Eu vou comentar agora para vocês que nessas lives, eu vou começar a fazer a primeira live do primeiro capítulo do livro, que é sobre o tesouro. E olha que legal, o Bruno aqui que está participando aqui, ele já teve na Ilha da Trindade, né? Com certeza o Bruno deve ser um pesquisador para estar num projeto ali. E ele foi bem na Praia do Príncipe, onde tem lá o posto do vídeo, onde teve o desabamento. E lá embaixo daquela quantidade de entulhos que foi desabada na praia, teve um terremoto, né? A ilha é uma ilha vulcânica, a Ilha da Trindade, desabou muitos entulhos e ocultou bem o lugar onde os piratas esconderam o tesouro que foi roubado de um navio que estava sendo transportado de Lima para o Peru no ano de 1821 com esse tesouro. Mas eu vou comentar com vocês agora, pessoal, essa história desde o começo, começando com essa história do grande tesouro. Da onde que veio esse tesouro? Muitas pessoas perguntam, né? Mas calma aí, que tesouro é esse que o Pirata Zumiro escondeu? O Pirata Zumiro, depois com essas minhas pesquisas, eu fui descobrir, na verdade, que o tesouro dele, que nem o Bruno comentou aqui, ele está escondido na Ilha da Trindade, pessoal. A Ilha da Trindade, só dando uma situação geográfica para todos vocês, a Ilha da Trindade é uma ilha que está situada mais ou menos a 1.200 quilômetros da costa do Brasil, no paralelo ali do estado do Espírito Santo. Ela é uma ilha vulcânica no meio do oceano. Pra você ter noção, ela está 1/3 do caminho para a África. São mais ou menos hoje uns 5 dias de barco. É longe mesmo a Ilha da Trindade. Ela é a cordilheira vulcânica, ela é a ponta de um vulcão extinto que está lá no meio do oceano. Hoje é o ponto mais a leste do território brasileiro. Ela é uma base da Marinha. Você só consegue pisar lá com autorização da Marinha mediante pesquisa. Hoje tem um ponto de pesquisas lá, uma base de pesquisas.
É, e olha que legal, Valentina das Chagas, uma honra poder saber dessa história aí também, muito legal. E daí, pessoal, a Ilha da Trindade, o pirata Zumiro, falou que o tesouro dele não estava escondido aqui em Curitiba, estava escondido na Ilha da Trindade. Até ele entregou um roteiro do tesouro dele escondido para esse cidadão inglês que ficou amigo dele aqui em Curitiba no ano de 1879, o Edward Young. E o Edward foi quem escreveu essas cartas. Até a gente faz um voto de agradecimento ao querido Edward, por causa que ele que escreveu as cartas para o Jornal do Brasil no ano de 1896. Se você até eu dou uma dica, pessoal. Se você quiser ver essas cartas, você pode entrar no site da Hemeroteca Digital. A Hemeroteca Digital é um site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, onde estão disponibilizados todos os jornais do Brasil. Desde 1808 para cima, eles escanearam e botaram em um programa de procura de palavras, um banco de dados de jornais antigos. E é de graça, é uma ferramenta gratuita. Então vocês podem entrar na Hemeroteca Digital, quem quiser pesquisar lá essas cartas e ter acesso, que é fantástico o conteúdo delas, foram baseados nelas que eu me inspirei muito para me escrever meu livro, é digitar lá e em cima dos periódicos Rio de Janeiro, entre o ano de 1880 a 1889, e vasculhar ali, ó, grande Ângelo, salve, mestre Ângelo, seja bem-vindo. Vasculhar lá o Jornal do Brasil, você marca tudo assim na pesquisa e só digita Pirata Zulmiro lá e vocês vão ter acesso, ele mostra todos os jornais, essas cartas que foram escritas. E o Edward, que conheceu o pirata Zulmiro aqui, que escreveu essas cartas, ele escreveu 8 cartas contando essa história do pirata. E falando tudo, que o pirata contava que esse tesouro que está escondido na Ilha da Trindade, tinha uma parte do tesouro, realmente, que o bando dos piratas dele era o que roubaram esse carregamento que vinha de Lima para a Espanha. E dei pena que o Edward, que escreveu as cartas, ele, um mês após escrever a última carta, quando ele mencionou que ele estava com o roteiro do tesouro, que ele queria montar uma expedição nova para ir em busca do tesouro na Ilha da Trindade, ladrões tentaram entrar na casa dele para roubar o roteiro e acabaram por assassinar o inglês. Coitado, o Edward, ele pagou com a própria vida. Mas ele tem esse mérito gigantesco, porque foi graças à iniciativa dele de escrever essas cartas no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro que essa história pôde chegar até nós e com esse subsídio que eu consegui desvendar toda essa história. Né? Consegui encontrar o Pirata Zumiro aqui em Curitiba, no Livro do Cemitério, nos Certidão de Óbito. A história se tornou verdadeira. Encontrei, inclusive, o pirata lá na escola inglesa onde ele estudava. O nome verdadeiro dele era Francis Hodder. E aqui em Curitiba ele se ocultava com o nome de João Francisco Inglês, era o velho do mato. Mas o Pirata Zumiro contou, ele até escreve esse roteiro do tesouro, que ele entregou pro Edward, até esse roteiro do tesouro, a história é fantástica, cheia de desenlaces, mas eu vou abordando aos poucos, né, para entregar, porque ele é muito complexa. Até esse roteiro do tesouro, ele foi publicado na íntegra, no jornal, em pleno início da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, no ano de 1979. Mas o tesouro, pessoal, vamos voltar, né, para a história do tesouro, que muitas pessoas perguntam, mas da onde que é esse tesouro? O que tinha nesse tesouro? Quanto que vale esse tesouro que está escondido na Ilha da Trindade? A Ilha da Trindade, o Zulmiro, ele contava que primeiro ele era uma espécie de banco pirata lá para eles. Os piratas, né, eles saqueavam muito, né, eles eram ladrões do oceano, então eles ficavam saqueando tudo quanto é barco. Claro que eles tinham uma vida assim, era uma vida bem difícil, né, eles eram ladrões do mar, então eles matavam tripulações inteiras, saqueavam os navios, e eles não tinham lugar para guardar o resultado dos saques dele. Então eles escolheram, no caso do Zulmiro, uma ilha deserta, essa ilha no meio do oceano, a Ilha da Trindade, uma ilha super difícil de aportar, um lugar perfeito para esconder um tesouro, e lá era o depósito de tesouros dele. E os Zulmiro falavam que era um bando de 3 piratas, era uma irmandade de 3 piratas. Era o pirata Zulmiro, o pirata Zarolho, que era um pirata russo que possuía uma grande cicatriz no rosto, que o Zulmiro fala que era fruto de um golpe de espada que esse Zarolho levou na cara e ficou com essa cicatriz gigante, até cego de um olho, né? Aquele aspecto bem sinistro. E um outro espanhol, um pirata espanhol chamado José Sancho. E os 3 piratas esconderam esse tesouro gigante na Ilha da Trindade. E daí, da onde que vem essa história? De onde que vem esse tesouro? Como é que ela começa? A gente já volta, pessoal, para o ano de 1821. Em 1821, o continente sul-americano, ele estava praticamente todo o continente em processo de independência. Você vê, os espanhóis estavam sendo expulsos, né? O Chile, a Argentina, a Bolívia, o Peru, aqui mesmo, um ano depois, em 1822, o Brasil também teve a nossa independência, nós, né, expulsamos Portugal, conseguimos a independência, mas no caso, esse tesouro vem bem na região do Peru. Como o continente sul-americano inteiro estava em processo de independência, o pessoal já tinha feito a independência ali, o general Bernardo Higgins no Chile, o general José Martín na Argentina, o general, né, o Simão Bolívar na Bolívia, e o pessoal, vamos libertar o Peru. E daí, o general José Martín, junto com o general Bernardo Higgins, do Chile, eles armaram uma expedição Peru, e falou, vamos lá libertar o Peru e expulsar os espanhóis. E o Peru, nessa época, pessoal,
ele era uma das cidades mais ricas do mundo, por causa que grande parte dos espanhóis pegaram do ouro, do Peru, as pedras preciosas, vinha do Império Inca. O Império Inca era muito cheio de dinheiro, então eles pegavam muito esses tesouros, claro que eles derretiam, faziam as moedas de ouro, as barras, os ornamentos, e daí foi armada uma expedição para libertar o Peru. E daí nessa expedição, o general Bernardo Higgins do Chile, ele contratou um comandante, um capitão inglês, chamado Alexander Cochrane, o Lord Dundonald, que até chamam. E ele era que ia comandar toda a frota chilena pelo oceano, porque eles iam, o objetivo deles era ir pegando, porque os espanhóis estavam fugindo do Peru, então eles iam abordar todos os navios que viessem do Peru carregado com tesouros, alguma coisa que tivesse, bens valiosos, e eles confiscavam dos espanhóis. E o general, o José de San Martín, o argentino, viria por terra. E eles estavam chegando à expedição Peru, e uma das duas forças iria chegar antes na capital, ali em Lima. E daí o que acontece? O general José Martín, né, ambos eram grandes estrategistas, né? O general José Martín era um estrategista militar, até interessante, por causa que ele estava com forças menores do que os espanhóis que estavam em Lima. Então ele utilizava técnicas no terreno lá montanhoso, ele chamava os espanhóis para armadilhas, ele fugia, era interessantíssimo, ele era um grande estrategista militar. E também o Alexander Cochrane, o Lord Dundonald, Thomas Cochrane, que eles chamam Thomas Alexander Cochrane, ele era um grande comandante naval, né? Ele era um ex-oficial da Marinha Britânica, que saiu da Marinha Britânica, até na verdade ele foi expulso da Marinha Britânica, que ele se envolveu no escândalo na compra de ações na Bolsa de Londres, depois ele foi readmitido de volta, virou cavaleiro, sir, é um cara com uma biografia fantástica, né? E ele também era um grande estrategista também, ele vencia várias batalhas contra as forças espanholas no Oceano ali Pacífico, e daí uma das duas forças ia chegar antes na capital Lima, e aconteceu que o general José de San Martín chegou antes na capital. E quando ele chegou lá, os espanhóis, né, estavam até temendo, a população, principalmente de Lima, temendo que tivesse um embate muito, muito forte, um combate, né, envolvendo muito sangue. E o general José de San Martín também, ele não era uma pessoa, digamos assim, sanguinolenta, né, querendo combater. Ele queria também trazer um pouco de paz. Então ele entrou lá com os espanhóis e ele fez um trato com os espanhóis. Ele pegou o vice-rei do Peru e falou: ó, eu vou deixar que você saia com alguns navios e vá em direção à Espanha. Só que, claro, que ele pegava todos os moradores ali do Peru, os espanhóis, e falava: quem estiver saindo, nós vamos confiscar metade do tesouro, metade dos seus bens. E, na verdade, olha que interessante. Nessa época, né, o vice-rei do Peru, ele sabia que os espanhóis iam chegar, né, os libertadores, né, ou por terra o general José Martín, ou Thomas Cochrane pelo oceano. Então ele pegou todo o tesouro da cidade de Lima, que era muito rica, e escondeu no Forte Real São Felipe, que era o Forte Real ali, construído, realmente ali o Forte Real São Felipe foi construído contra o ataque de piratas e corsários. Era um forte muito bonito, se digitar na internet, Forte Real São Felipe, você vai ver umas imagens muito legais. E ele pegou, o vice-rei do Peru, todo esse tesouro de Lima, e também ele pegou o tesouro da Catedral de Lima, que era um tesouro fantástico. Esse tesouro da Catedral de Lima era a mesma coisa, os espanhóis pegaram e derreteram muito ouro dos incas, então eles fizeram vários ornamentos, existiam estátuas em tamanho natural, de ouro maciço, da Virgem, da Santa Virgem Maria, dos apóstolos, cravejadas de rubis, essas estátuas, fora também outros, né, candelabros, cálices, né, objetos litúrgicos da catedral em ouro maciço, era uma fortuna violenta que tinha na Catedral de Lima. E o vice-rei do Peru escondeu tudo isso no Forte Real São Felipe. E quando o general José Martín chegou lá e falou para ele: ó, eu libero que você saia pro navio. E o vice-rei meio que escondeu dele que um dos navios estava com todo esse tesouro. Até o general José Martín não sabia que esse tesouro estava num dos navios, que ele estava ali, estava planejando para fugir. Até depois que ele ficou sabendo dessa história. E daí ele liberou que os navios saíssem. Só que é interessante, porque o vice-rei sabia que no oceano estava lá o Thomas Cochrane. Ó, livro alucinante, o Rodrigo falando aqui, Bianchini, que legal, curti muito, né? E daí, eles estavam com o tesouro todo carregado nos navios, o navio saía de Lima e ia em direção à Espanha, ele desceria para o Pacífico Sul, né, para o sul do continente sul-americano, ia cruzar o Estreito de Magalhães e ia em direção à Espanha. Só que eles sabiam que o Thomas Cochrane estava vasculhando, perseguindo todos os navios que saíam dali. Então eles utilizaram uma técnica interessante, o vice-rei também pegou um navio e eles passaram a conversa que não, o navio que estava cheio de tesouro, e esse navio saiu em direção acima, em direção mais mar aberto, em direção mais ao norte. E daí o Thomas Cochrane, quando ficou sabendo disso, começaram a perseguir esse navio. E daí foram perseguição, e no momento que eles foram perseguir esse navio, que digamos foi um boi de piranha,
para eles poderem passar. Os espanhóis passaram com o comboio e conseguiram passar ilesos pela armada do Thomas Cochrane. E daí esse navio no comboio, um dos navios do comboio, estava carregado com esse imenso tesouro. Uma parte do Forte Real São Felipe, né? Várias moedas de ouro, barras de prata, mas a maior parte, a parte mais poderosa, esse tesouro que foi pego da Catedral de Lima, que até uma coisa muito legal, saiu no ano passado uma revista, na revista Forbes, saiu uma reportagem sobre esse tesouro de Lima, e eles quantificam quanto que vale o tesouro, e pelas avaliações, vale mais de $1 bilhão, pessoal. Todos, claro que, e fora que o valor artístico desse tesouro é incalculável. E daí o navio conseguiu, com esse tesouro, esse comboio de navios, conseguiu passar da armada chilena, comandada pelo Thomas Cochrane, que foi atrás do outro navio, e eles conseguiram escapar. E foram em direção ao sul, passaram pelo Estreito de Magalhães, e quando eles atingiram aqui o Atlântico Sul em direção à Espanha, essa região do Atlântico Sul, pessoal, nessa época, em 1820, ali a primeira metade do século XIX, que ainda, digamos, é a pequena época da dourada da pirataria, ela era muito visada, tinham muitos grupos de pirataria. E um desses grupos era justamente do bando do pirata Zumiro, que era exatamente o pirata Zarolho, que era esse pirata russo que tinha cicatriz. E, para vocês verem aquelas coisas do destino, os piratas atacaram o comboio e, bem aquela coisa de coincidência, eles capturaram o navio onde justamente estava o tesouro de Lima. E daí até o navio, os piratas, até eles contam que os piratas tinham alguns padres, alguns sacerdotes no navio, e eles capturaram o navio, e eles, antes de matar toda a população, eles torturaram as pessoas lá, os padres comentaram que o tesouro era roubado da Catedral de Lima, que era aquele tesouro, uma fortuna. E os piratas pegaram esse tesouro, e eles, aquela coisa que eu comentei com vocês, eles não possuíam lugar para armazenar, eles escolheram, né, como eles sabiam que a Ilha da Trindade era, digamos, o banco pirata deles, os piratas escolheram, pegaram a Ilha da Trindade e esconderam o tesouro exatamente na Ilha da Trindade. E é interessante que nem o professor que entrou aqui em contato, né, com a gente, falou que foi para a Ilha da Trindade e viu o desmoronamento, eles escolheram na Bahia, na praia, na Ilha da Trindade, que é uma baía sudoeste ali, que é a sudeste, na verdade, é a Bahia Sudoeste, é a Baía da Praia do Príncipe. Os piratas escolheram bem um morro, que era ao lado de um grande morro, que era um penhasco, na verdade, rochoso, um pão de açúcar, de pedra. Ao lado deles, eles pegaram e cavaram uma gruta e esconderam tudo. Até eles falam que armazenaram todo esse tesouro de Lima em caixões, tudo, em caixas, caixões, eram 19 volumes, era grande, porque a quantidade artística, né? E esconderam tudo nesse covil que eles cavaram bem no pé do morro, ali na Ilha da Trindade. E que nem o professor falou, uma coisa interessante, que teve um desmoronamento, teve um terremoto, imagina, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica no meio do oceano, alguma forma um terremoto, e o morro desmoronou em cima do local desse tesouro, e ocultou, né, tudo, foram mais de 1.000 toneladas de entulhos que caiu, até um pouco mais até que isso. E daí, essa história dos piratas, quando eles esconderam ali, quando os espanhóis, os outros navios que fugiram do ataque, conseguiram fugir do ataque pirata, que foram para a Espanha, quando os navios chegaram na Espanha e comentaram que realmente, né, olha lá, Sônia, história fantástica, essa história é incrível, né, muito legal, seja bem-vinda. Quando os espanhóis comentaram que bem o tesouro, o navio que vinha de Lima com a catedral, com o tesouro da catedral, com a parte do tesouro do Forte Real São Felipe, quando ele foi roubado, olha, seja bem-vindo, Edney, boa noite. Então, eu acredito ainda que esse tesouro está lá, até eu vou comentar ao longo das lives, contar para vocês a minha pesquisa, eu mapeei todas as expedições que foram feitas, foram mais de 10 expedições, e nunca conseguiram encontrar o tesouro, uma por causa que teve esse grande desmoronamento em um dos lugares, que até a última expedição, só para fazer um adendo para vocês, a última expedição foi uma expedição norte-americana de 1926, o comandante da expedição, o capitão Simons, ele falou que só maquinário pesado, eu tenho até imagens desse desmoronamento de um amigo meu, o professor que esteve aqui com a gente agora, que comentou aqui na live, que esteve na ilha, o pessoal desmoronou muita coisa, então só um trator para tirar ali, com pá, né, a pessoa, ó, Ana Cristina, seja bem-vinda aí, ó, pesada curtindo a live aqui, grande Léo, hein, por favor, aí, ó, que legal. E daí, pessoal, esse tesouro, né? Quando os espanhóis ficaram sabendo desse tesouro que os piratas roubaram, esconderam na Ilha da Trindade, os espanhóis ficaram possessos e falaram: não, nós vamos capturar esses piratas. Nós vamos. E realmente, nessa época, pessoal, as duas maiores potências navais era a Marinha Espanhola e a Marinha Inglesa. E os espanhóis ficaram loucos e começaram a perseguir no Atlântico Sul, eles começaram a limpar o Atlântico do ataque de piratarias. Era mais a marinha inglesa limpando a costa da África e o comércio com o continente norte-americano, e os espanhóis
limpando todo o comércio do continente sul-americano e atacando todo, né? E a marinha espanhola, a grande armada, as frotas espanholas eram muito fortes. E olha só, esse roubo ele se deu bem no ano de 1821. E exatamente 10 anos depois desse roubo, no ano de 1831, os espanhóis capturaram os piratas. Olha só, os piratas usaram escravos para esconder todo esse tesouro. E os piratas também, uma coisa legal, Marcelo, os piratas, eles traficavam escravos. Só que eles pegavam os escravos, e era uma coisa interessante, quando eles roubavam, eles falavam, quem quer ficar um homem livre? Quem quer fazer parte do navio? Aqui, parte da tripulação. E eles liberaram. Então os piratas mesmo, eles, claro que eles pegavam, até eles chamavam os escravos, né? Eles chamavam de ouro negro. Os escravos que não queriam fazer parte do navio continuavam como escravos, eles vendiam. Olha, salve, Rafael Metri, olha só, nós temos um outro professor Rafael que teve na Ilha da Trindade, até o professor Rafael lá tirou fotos do desmoronamento onde o tesouro está escondido lá. Seja bem-vindo também, Marcel, ó, seja bem-vindo, Marcel, pô. E daí, pessoal, né, voltando à história dos espanhóis, 10 anos depois do roubo, eles capturaram os piratas que roubaram o navio que vinha de Lima para o Peru. E eles capturaram os piratas e falaram, não, agora nós vamos descobrir, leve os piratas para a cidade de Havana, em Cuba, para nós vamos torturar os piratas que eles vão confessar. E eles chegaram lá realmente com os piratas lá em Havana, e o interessante, pessoal, que bem nessa época eles aportaram lá, um dos piratas, né, um dos membros do bando, começou a alegar uma história diferente. Começou a falar, não, veja bem, eu fui capturado pelos esses piratas e eles pegaram a minha tripulação, mataram toda a minha tripulação, afundaram meu navio e eu tô como prisioneiro aqui. E os espanhóis começaram a achar esquisito, falaram, pô, o que esse pirata tá fazendo aqui, né? Ele era um pirata, mas tá falando que na verdade é um refém, e deixaram um homem do lado. E eles pegaram toda a tripulação. E daí, pessoal, quando eles deram mole, esse pirata, né, que alegava ser um refém, diz que ele conseguiu fugir e ele efetuou, isso eu fui saber depois em outros livros, diz que foi uma fuga espetacular, digno daqueles filmes de cinema mesmo, né, que o cara, todos os espanhóis, a guarda inteira começou a ir atrás do pirata e o pirata fugindo no meio do Porto de Havana e pulando, saltando. Diz que realmente, os livros contam, né, que esses livros são livros do século retrasado, que foi uma fuga espetacular que esse pirata aprendeu. Ele, né, mas ele deu essa conversa, né, ele falou que era, não, eu fui um refém sequestrado, tudo, e até os espanhóis viram, assim, e esse pirata conseguiu fugir, mas eles pegaram todos os outros piratas do navio e falaram, agora nós vamos torturar vocês. E eles levaram lá para a fortaleza São Carlos de la Cabanha, lá em Havana, e realmente torturaram todos os piratas para eles confessassem o que eles fizeram com esse tesouro que foi roubado de Lima no navio que vinha de Lima para o Peru. E os piratas, eles confessaram que esse tesouro ele estava escondido em uma ilha deserta no meio do oceano. Não sabia se era no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico. E eles não sabiam, daí eles só falaram assim, Deus de Espanha, mas meu Deus, uma ilha deserta, imagine a quantidade de ilha. Eles não tinham nenhuma referência, mas sabiam que o tesouro estava intacto, escondido numa ilha deserta. Isso daí foi no ano de 1831. E essas informações, claro, chegaram até a Espanha, os espanhóis, meu Deus, que ilha é essa? Ninguém sabe, os piratas não confessaram. Os espanhóis, eles enforcaram todo o bando pirata, todos os piratas morreram, só esse pirata que fugiu de forma espetacular, né? E daí, essas informações chegaram para a Espanha. E os espanhóis falaram, ó, Alessandro, essa história precisa virar filme. Eu também, eu tenho certeza que eu acho que, ó, pessoal, passando aí a crise, né, do coronavírus, tudo, essa história é tão incrível que ela vai ter que virar um filme. Muitas pessoas falam para mim, Marcos, essa história é digna de cinema, de filme. Eu também, pessoal, eu penso mesmo no meu coração que essa história vai virar um filme, vai virar um filme muito legal sobre história de piratas, né? E daí, os espanhóis, quando souberam essa história chegou até lá ao Peru, as antigas colônias espanholas da América do Sul. E deu uma coisa interessante, pessoal. Essa história chegou até os ouvidos do general José Martín, que foi quem libertou os peruanos e libertou dos espanhóis. E nessa época, o general José Martín caiu a ficha e falou, nossa, então um dos navios que eu deixei escapar, que eu deixei fugir, né, na verdade, eles estavam com o tesouro de Lima. E daí o general José Martins ficou sabendo que os piratas capturaram bem esse tesouro, esse navio, esse grande tesouro, esconderam numa ilha deserta e foram capturados e não confessaram. E olha que legal, o general José Martins, no ano de 1838, ele se exilou no final da vida dele, ele foi para a França no final da vida dele. Ele foi se exilar na França, e na França ele ficou na casa de um amigo banqueiro, ele ficou até o final da vida deles morando na casa de um amigo banqueiro, que era milionário, lá uma mansão. E daí esse amigo banqueiro era um grande amigo daquele escritor francês, o Alexandre Dumas,
que até fez um dos clássicos que são o D'Artagnan e os Três Mosqueteiros, e o Alexandre Dumas também fez um livro clássico que se chama O Conde do Monte Cristo, pessoal, que até fica a minha dica, muitos de vocês já devem ter assistido o filme, que é um clássico, né, O Conde do Monte Cristo, e também tem um livro, que é uma bíblia, muito legal. E esse Conde do Monte Cristo, ele é um dos maiores clássicos da nossa literatura, onde eles nos traz essa história. O Conde do Monte Cristo, né, era um cidadão francês que sofre lá uma reviravolta, ele é preso, depois de preso ele conhece lá ao lado dele um colega de prisão, que era um abade, que fala da história de um tesouro escondido numa ilha deserta. E o Conde do Monte Cristo, ele foge dessa prisão, vai até essa ilha, pega esse imenso tesouro e volta para a França, multimilionário, e empreende lá uma vingança contra as pessoas que botaram ele na prisão. É uma história bem legal. Só que é interessante que o Alexandre Dumas, ele ficou sabendo, através do general José Martin, essa história do imenso tesouro que estava escondido na Ilha da Trindade, não, né? Eles não sabiam em qual ilha estava escondido esse tesouro, né? E daí ele utilizou essa história, esse plot, para poder contar essa história do Conde do Monte Cristo. Claro que ele dava várias outras coisas, ele fala que era um tesouro lá no Mediterrâneo. Só que é interessante, pessoal, que vocês verem então, que um dos maiores clássicos do mundo sobre tesouros escondidos, que é o Conde do Monte Cristo, do tesouro escondido numa ilha deserta, tudo, ele é baseado em um fato real. Realmente, os piratas lá roubaram o tesouro, né, o navio que vinha na Catedral de Lima. E assim, como eu comentei com vocês, saiu uma reportagem no passado na revista Forbes falando que esse tesouro vale mais de US$ 1 bilhão, pessoal. É surreal. É aquela coisa assim, fora o valor artístico que nós estamos falando, né? Que na verdade, imagine, só essa estátua em tamanho real da Virgem Maria deve valer, nossa, uma fortuna absurda, né? Porque é uma coisa artística tudo. E o interessante, pessoal, que essa história, se você for pesquisar em todos os links da internet, se você botar lá o Tesouro Roubado de Lima, eles contam uma história diferente, que até essa história diferente, ela foi passada por um dos líderes, que depois eu vou abordar em outra live, sobre as expedições inglesas em busca desse tesouro que foi escondido na Ilha da Trindade. E um dos líderes dessa expedição, ele contou uma história totalmente diferente para divergir as pessoas. Olha o que eles falam, que esse tesouro, quando estava em plena Revolução Peruana, o vice-rei do Peru, ele contratou um capitão de um navio inglês, William Thompson, do navio Mary Dear. Até a história ela traz muitos detalhezinhos, assim, é bem romanesca. E eles falam que o William Thompson, ele tinha que levar para a Espanha o tesouro, só que quando ele estava em alto mar, ele ficou ganancioso, que ele viu aquela grande fortuna, ele matou todos os padres que estavam no navio, e daí resolveu levar o navio para a ilha de Cocos, na Costa Rica, que é ali perto ali na América Central. E de lá na Costa Rica ele escondeu todo o tesouro de Lima lá, e depois de um mês ele foi capturado pelos espanhóis, e os espanhóis falaram para ele, cadê o tesouro? Ele levou até os espanhóis para a Ilha de Cocos. Na Ilha de Cocos ele desembarcou com os espanhóis, e dele ele conseguiu fugir. Ele deu um migué ali, uma fuga, empreendeu uma fuga, fugiu dos espanhóis para dentro da ilha, e os espanhóis nunca conseguiram encontrar mais o capitão William Thompson. E deles voltaram e começaram a contar essa história. Não, porque o tesouro está na Ilha de Coco. Mas isso daí, na verdade, pessoal, que até se você buscar na internet, todos os links falam e contam essa história do Tesouro de Lima. Isso daí foi uma invenção do líder da segunda expedição, que é o senhor Victor de Hamel, que para, digamos assim, para algumas palavras que fazem parte da cultura pirata, Arroi, Avast, é aquela coisa do pirata falar, né? Então essa história, pessoal, ele contou, na verdade, o Victor Hamel, o líder da segunda expedição inglesa, para desviar a atenção das pessoas, aquela coisa. E também porque a pessoa é para falar assim, né, aquela coisa de ocultar fatos mesmo. E assim, o interessante é que nessa ilha de Coco, também de Ilha de Cocos, né, Coco Island, também tinha outra história do pirata Benito Bonito ter escondido um tesouro, o pirata Francis Drake, Capitão Kidd. E bem na Ilha de Coco, pessoal, já tiveram mais de 300 expedições para a Ilha de Coco, baseado no Tesouro Roubado de Lima. Só que é interessante que essa é uma história falsa, pessoal, que foi muito difundida na época, e é a história mais conhecida. Essa história do tesouro que foi capturado pelos piratas, os piratas foram enforcados em Havana, é uma história totalmente desconhecida até dos grandes historiadores. Eu tive contato com um dos grandes professores de história, o professor Jean Marcel, que escreveu um livro muito legal chamado Piratas do Brasil. Quando eu comentei essa história, ele falou, Marcos, isso é invenção, isso não existe, Marcos. Eu falei, não, professor, foi baseado em jornais também, são jornais antigos que eu consegui descobrir essa história, são livros de 1889, jornais de 1885, falando dessa história. Porque olha que interessante, pessoal. Vocês lembram quando eu comentei que os piratas, quando foram capturados, os piratas que roubaram o tesouro de Lima, do navio, quando eles foram levados para a Espanha, um pirata lá, conseguiu fugir de forma espetacular.
E esse pirata que fugiu de forma espetacular era bem o capitão do navio, que era o pirata Zarolho, que era esse pirata russo que tinha uma cicatriz. E esse pirata russo que tinha uma cicatriz, 20 anos depois, ele até, quando ele conseguiu fugir dos espanhóis, ele, digamos, voltou à vida de marinheiro. Ele não, né, imagine, sem bando, sem nada, ninguém, ele voltou a ser marinheiro. E daí, 20 anos depois, esse pirata, ele embarcou em um navio na China, no ano de 1850, em um navio inglês que fazia o comércio de ópio. Nessa época, 1845, 40, 50, existia todo um comércio de ópio que era muito lucrativo ali nos portos da China. O pessoal plantava ópio na Índia e os navios traziam da Índia para a China, né? E entravam ali. E bem, em 1850, um marinheiro russo, que tinha até essa cicatriz muito grande no rosto, era uma pessoa reservada, meio dura, ela entra como contramestre num navio inglês. E até o capitão do navio inglês, o capitão Polly, ele achou esquisito mesmo, porque o marinheiro lá era um marinheiro meio duro, mas tinha conhecimentos avançados de navegação. E esse marinheiro entra, e era uma viagem que vinha da China até a Índia. E daí, ó, querida, o Rodrigo, se alguém encontrar esse tesouro, pertencer a quem? Olha que legal essa pergunta do Rodrigo antes fazendo. O tesouro hoje, de se encontrar, como ele está em território brasileiro, esse tesouro pertence a toda a União. Até, na verdade, existe uma legislação brasileira que foi adotada, foi aprovada em 2002, que se chama Lei do Achado do Tesouro. Que hoje, se você encontrar um tesouro em uma região, metade é para quem é dono do terreno e metade é para quem tem a autorização para buscar esse tesouro. Até isso existe, foi aprovado em 2002, Lei do Achado do Tesouro. Até, claro, que se a pessoa quisesse montar uma expedição, negócio, fazer tudo, poderia até tentar uma negociação para virar metade do tesouro. Mas como hoje o Tesouro da Trindade está lá no território da União, tudo federal, tem tudo IFAM, tudo que encontrar vai tudo para os museus, pessoal. Todo o tesouro que encontrar, até eu penso futuramente em montar uma expedição em busca desse tesouro, tudo vai para os museus. Museu Nacional que pegou fogo, alguma coisa aqui, o Museu Paranaense, que o Pirata Zumiro morou aqui, o mesmo, uma parte ao Museu Britânico, em memória ao cidadão inglês, o Edward Young, que conheceu o Pirata Zumiro, que foi graças a ele que o tesouro veio, mas todo o tesouro vai para os museus. Mas assim, pessoal, existiria a possibilidade, baseado na lei do achado do tesouro, de entrar com uma série de recursos, você, né, financiando toda a expedição, não vai ter dinheiro público, tudo com patrocinador, você poderia ficar com metade do tesouro, pessoal. Mas assim, voltando à história lá do marinheiro, né, que entrou, olha só o Edney, eu quero ver esse tesouro de Limester aí numa ilha do Atlântico Norte. Ó, são várias, como eu falou, Ednei, são várias teorias que eles falam. Só que é muito legal, pessoal, que nesse livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, que são 15 anos de pesquisa, eu consegui desvendar a história verdadeira, ligando todos os jornais da época, tudo certinho. Até vale a pena de volta, pessoal. Quem quiser, nós vamos sortear um livro. Acabando aqui a live, eu vou criar lá o perfil com a página do livro no Pirata Zumiro, no Instagram, no perfil do Instagram, @Pirata Zumiro. É só curtir a página, comentar nos comentários nome de 3 pessoas que você já vai estar concorrendo o livro. No final de semana nós vamos sortear o livro e a pessoa que sortear a gente entra em contato ali, né? A gente comunica e entra em contato e enviamos o livro com a dedicatória. E esse livro é legal que eu trago todas as informações, até esse livro ele é categorizado como livro de história, não é literatura, não é ficção, por causa que é todos esses 15 anos de pesquisa. E daí, pessoal, olha só, o Bruno Rebelo, me leva que tem experiência nas andanças por lá, ora, e cavo nem que seja na mão. Ó, o Bruno é mais um que teve já na Ilha da Trindade, conhece, já teve lá no terreno. Digamos que o Bruno já teve andando em cima do tesouro, pessoal, né? Muito legal, Bruno, aí. Eu acho que assim, pessoal, essa história agora, claro que agora a gente está nesse momento complicado de pandemia, de tudo, o mundo vai se adaptar. Mas passando isso daí, pessoal, eu acredito, nós temos um projeto muito legal de contatar e mandar esse livro para vários jornais ingleses, jornais norte-americanos, reportagens. Essa história agora, ela saiu, pra você ter ideia, foi muito legal, na maior revista de história do Brasil, foi na edição agora de abril, né, do mês de abril que está finalizando, que é a revista Aventuras na História, né? Tá aqui, ó, para todo mundo ver Aventuras na História, tá aqui. Nessa revista aqui foi muito legal, saiu uma entrevista minha tratando, né, o tesouro e a pirataria, né? Deixa eu botar aqui, ó, tesouro e pirataria. Tá ali o professor Marcos Juliano aqui no cantinho, tal. Muito legal porque foi a primeira revista científica a dar, validar essa história, porque muitas pessoas, até como compartilhar com vocês, pessoal, quando eu chego para todo mundo e comento essa história de tesouro, a primeira reação das pessoas é falar, professor Marcos, o senhor tá maluco, professor, essa história aí não existe, isso é lenda, tal, e dando apenas costas, tudo, e mesmo vários historiadores mesmo desmerecendo o pessoal, e eu entendo, pessoal, bancando advogado do diabo, porque eu tô falando em tesouro pirata, em pleno ano agora de 2019, 2020, isso aqui, pirata, é a mesma coisa que falar, tá no mesmo patamar de disco voador.
Você fala de disco voador hoje, o pessoal tá maluco, o cara fala de Tesouro Pirata. E ainda mais por ser uma história que ninguém conhece, muitas poucas pessoas conhecem, ela é totalmente desconhecida. Então as pessoas não botam fé, elas falam, não, esse cara inventou tudo. E foi muito legal que essa entrevista nessa revista Aventuras na História, eles deram credibilidade. A revista Aventuras na História é a maior publicação científica de história do Brasil. E eu sou o entrevistado do mês de abril. E verificaram todos os documentos. Quando eu mandei no começo, acharam que era lenda. Daí a editora Isabel Rapporta, eu mandei um livro para ela. Ó, Sônia, se ajeitar certinho, cabe muita gente nesse navio. Cabe sim, Sônia, vai ser muito legal mesmo. E claro que uma expedição dessa, pessoal, nós vamos fazer, transmitir ao vivo, vai ser uma coisa que o mundo inteiro vai estar em cima dessa expedição. Mas é muito legal, pessoal, que a gente conseguiu esse arcabouço científico, esse reconhecimento, e com isso abriram-se portas muito grandes. Até eu acredito que após isso daí nós vamos conseguir fazer várias entrevistas, reportagens. Estamos com um projeto muito legal para fazer um documentário junto ao History Channel. Os caras se interessaram, porque as histórias, os documentos que eu encontrei são violentos, são muito grandes, pessoal. Então, assim, o que eu quero fazer com vocês todos? Eu quero agradecer a todo mundo que veio, né, compartilhar, veio conhecer aqui essa live, veio ver, a gente está fazendo agora essa transmissão, já passou 40 minutos de transmissão, pessoal. Então, voltando, quem quiser, pessoal, lembre-se, a gente vai fazer agora o lançamento, né, a promoção, toda semana nós vamos fazer uma promoção. Primeiro agora aqui é um livro do Pirata, semana que vem vai ser um boné do Pirata, depois vai ter uma camiseta do Pirata. É só entrar no nosso perfil do Instagram, que eu vou criar agora ali a imagem do livro, comentar lá, eu quero o livro, né? Não precisa nem comentar, é só ligar, botar lá seu nome, taguear 3 pessoas que já está concorrendo, curtir o perfil, né? Depois nós vamos verificar, taguear 3 pessoas que vai estar concorrendo a um livro autografado com dedicatória e nós enviamos para você em qualquer lugar do Brasil onde você estiver. E lembrando que esse aqui é o livro, a segunda edição, com os documentos novos que nós encontramos, pessoal. Então, assim, quero agradecer a todos vocês. Ó, Alessandro aqui, professor Marcos, o Zahir Hawass do Brasil, hein? Que legal, que honra, fico muito agradecido aí, tudo, para comparar um grande pesquisador. Assim, essa história é muito legal, pessoal. Eu vou comentando com vocês, que nem agora. Eu comentei desse tesouro que foi roubado, foi escondido dos piratas. E eu parei bem na parte onde esse pirata que fugiu lá da captura na Espanha, né, em Havana, em Cuba, pelos espanhóis, ele estava como marujo no navio lá na China, transportando ópio para a Índia. E daí, pessoal, a história, né? Claro que eu quero comentar com vocês ao longo, porque são pequenos detalhes, né, de tudo isso que envolve essa coisa do tesouro, né, de Lima, que a turma acha que está na Ilha de Coco, mas não, está na Ilha da Trindade. Mas até esse momento, o pessoal não sabia em qual ilha que ele estava escondido, né? Sabia? Agora vem essa parte desse novo pirata, pessoal. Mas assim, quero agradecer a todos vocês, essa live e tal, o Setinho ter participado. Na semana que vem nós vamos de volta, eu vou fazer mais um capítulo dessa história para poder comentar para vocês como que foi essa coisa da descoberta do tesouro, aonde que o tesouro está escondido, né? Se o tesouro está escondido, foi escondido lá na Ilha da Trindade, como é que surgiu? E também, pessoal, como é que surgiu essa história do mapa do tesouro escondido também na Ilha da Trindade, que essa história é a história mãe de piratarias no planeta Terra, de tesouros e piratas escondidos, né? E o nosso capitão pirata Zulmiro, que veio se esconder no sul do Brasil há 200 anos, ele é o líder do bando dessa história, pessoal. Então, assim, fico agradecido a todos vocês que assistiram essa live de hoje aqui, pessoal. Semana que vem tem mais uma live. A história é incrível, podia ficar aqui 3 horas contando para vocês. Eu sei que vocês querem assistir, todo mundo olha e fala, Marcos, conte mais tudo, conta essa história, que eu sei que ela é incrível mesmo, pessoal. Mas semana que vem eu vou contar de volta, agora eu vou entrar nessa segunda parte, que é o segundo capítulo, que é sobre um mapa do tesouro, de onde que surgiu esse mapa do tesouro, como que foi o pirata, né? O professor Rafael falando realidade fantástica, né? Totalmente realidade fantástica, né, professor Rafael? Uma coisa assim que a gente só vê em filme de Hollywood, em livros, né, de ficção científica, tudo, e nós, na verdade, nós temos, né, a maior história de pirataria do planeta, pessoal, aqui da nossa, ó, o professor Adriano, mestre desbravador, né, sempre em busca dos tesouros, grande Adriano e tal, muito legal, pessoal. Então aí, ó, agradeço a todos vocês que nos assistiram, lembrando agora que nós vamos fazer a campanha lá, o sorteio do livro do Pirata Zulmiro no Instagram do Pirata Zulmiro, para todos vocês. E quem quiser também maiores informações, essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Nós criamos um canal agora, Pirata Zulmiro lá. Quem quiser assistir, pode assistir com a gente também de volta.
Ó, grande Marcelo, obrigado por dividir. Eu agradeço a todos vocês aí, a participação de todos vocês nessa live, todo mundo que comentou, participou, assistiu, pessoal, porque essa história realmente é incrível. E assim, muito legal que durante essas lives eu vou trazendo essas informações que não estão no livro, né? Que o livro, claro, quando eu lancei o livro, começaram a surgir novas informações que eu não consegui colocar. Então eu vou contar agora pormenores, até detalhes na live que vem, eu vou comentar detalhes bem interessantes sobre esse pirata russo, né? Que fugiu lá da captura e que estava aí, o pirata foi o pirata que ele é uma das peças-chaves nessa história desse tesouro gigantesco escondido na Ilha da Trindade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês aí, para todo mundo. E eu vejo vocês na semana que vem, na nova live, na próxima live, contando toda essa história da verdadeira Ilha do Tesouro. Um grande abraço, pessoal.